Bom dia, um feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, amém? Irmãos, o sermão desse sábado, ele está voltado já à preparação da Semana Santa. Semana Santa está já às portas e nós devemos nos dedicar para essa semana. Que possamos nós pensarmos já nas pessoas que você queira estar próximo de Jesus. Porque vai acontecer um cerimonial distinto. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas por que distinto? Mas todo ano acontece a mesma coisa. Não, não pode ser a mesma coisa. Para nós que somos cristãos, tem que ser a primeira vez. É o início. É a morte e o nascimento de Cristo. E assim devemos pensar como cristãos. Nós devemos nos preparar, nós devemos ter o intuito para que possamos, de fato, viver esse cristianismo verdadeiro, onde todos os anos acontece essa grande cerimônia. A nossa igreja vai estar proporcionando, através da pessoa do pastor, a Semana Santa na Igreja Central e também na Igreja do São Cristóvão. Na Igreja Central, você internauta que nos assiste também, um bom dia para você. Você possa convidar os seus amigos, os seus familiares e até mesmo você, se direcionar para o endereço da rua Borges de Medeiros, 583. Ali você vai encontrar uma das nossas casas de oração, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E também lá no São Cristóvão, tá? Você possa procurar ali na rede social, você vai ao Maps, coloca ali Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele já vai te direcionar através do endereço e você possa se deslocar então também lá. E a Igreja de Santa Clara está convidada pelo pastor e também pela associação, para que aqueles que conseguem podem se unirmos também na Igreja Central ou na Igreja do São Cristóvão na Semana Santa. Eu sei que para nós não é fácil, né, se deslocarmos para lá, mas se for possível, a gente possa fazer então esse deslocamento, ou nós, amanhã vamos ter o culto pela manhã, tá? Você que nos assiste, possa vir aqui amanhã às 9 horas da manhã, nós vamos ter o culto com o pastor. Também vamos logo em seguida ter uma comissão. Mas então, amanhã a gente possa conversar a respeito da semana de oração, como nós aqui em Santa Clara vamos fazer. Se vamos também alguns se deslocar, ou nós faremos aqui, para que o pastor possa vir aqui e também o pregador que vai ser escolhido para a Semana Santa. Eu acredito, né, irmãos, que nós possamos nos reunirmos aqui, pelo menos uma ou duas vezes, para que esse líder ou o pastor possa estar com a gente aqui em Santa Clara. Amém? Vamos orando por isso. Vamos orar para que isso possa acontecer. Ok? Vamos iniciar então a segunda hora do culto divino cantando a música Casa de Bênção. Tá bom? Assim que iniciarmos o louvor aqui na tela, você possa então se colocar de pé, para que juntos congregamos cantando essa bela música. Já vai colocando aí na mente e no coração, de fato, não que a sua casa seja uma casa de bênção, mas que a sua estrutura seja a casa de bênção. Uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Ela estará reunidos adoradores, que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça
Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a Casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um milagre de oração. Onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pois a Casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Aqueles que podem, você que nos assiste também, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Grande Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, obrigado pela oportunidade que nos concede de tão boa circunstância de nos prostrarmos diante de Ti. Obrigado pela presença dos anjos que aqui estão testemunhando o nosso prostramento. Obrigado, Senhor, pela Tua pessoa através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, em tão boa circunstância, de nos colocarmos nas Tuas mãos através da oração. Que a nossa mente e o nosso coração agora seja preparado, porque, Senhor, temos muito a Te entregar nesta manhã. Queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, as nossas debilidades, as nossas faltas, a nossa falta de coragem, o nosso desânimo, as nossas tristezas. Pai, as nossas negligências, queremos depor nas Tuas mãos nesta manhã. Pai, obrigado pela pessoa de Jesus ter morrido na cruz do Calvário,
Obrigado, Senhor, porque através das misericórdias, através da pessoa de Jesus, possamos nos chegar a Ti através da oração, para que o Senhor nos perdoe nesta manhã. E através do Teu perdão, através das Tuas misericórdias, que são renovadas em nós agora, Senhor, possamos ter um encontro verdadeiro contigo através da Tua palavra. Nos use nesta manhã. Cada um que está aqui, Pai, é um servo Teu. O amigo e amiga que nos visita também possa se sentir abraçado por Ti nesta manhã. Pai querido, queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, mas saiamos daqui preenchidos do Teu poder. Preenchidos, Pai, através da mesma, para que possamos colocar adiante daqueles que estão esperando a Tua palavra. Nos use, nos unge, e a Tua presença através dos anjos também. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus fizemos a oração, amém. Muito bem, obrigado, irmãos. Eu deixei um papelzinho para cada um, aqueles que possam então achar o texto da Bíblia, e logo mais juntos nós vamos pregar a palavra de Deus. Eu gosto que os irmãos participem, como eu gostaria que todo sábado um dos irmãos estivesse aqui no púlpito, para pregar a palavra de Deus, mesmo você não tendo talvez o dom da pregação, mas que você possa sentir-se usado por Deus lá na sua casa, se preparar para que sábado seguinte, em outros, você possa procurar-nos e procurar a liderança e dizer assim: irmão, eu sinto um desejo no meu coração de pregar a palavra. E que palavra você tem para pregar? Eu tenho uma palavra. E você vem aqui e você lê do seu jeito. Você fala inspirado pelo Espírito Santo. Os anjos vão te ajudar. E eu tenho certeza que nós que vamos ouvir, vamos ser usados por Ti, através da pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela é única. E quando abrimos a palavra, onde você abre a palavra, não é o pregador, mas sim, você também é um pregador vivo. Você como leitor, você também tem que se sentir poderoso para você testemunhar. Porque quando você for falar da palavra de Deus para as pessoas, se você não tiver o conhecimento, como que você vai então ser um testemunho vivo através da palavra? E se você é um testemunho vivo, lendo alguns trechos da Bíblia, você é um pregador, amém? Então vocês estão convocados, vocês todos são também pregadores da palavra viva de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo vai ser o 13. Nós vamos ler alguns versículos, eu não vou ler todo o capítulo porque ele é muito grande, extenso, mas eu vou ler do 12 em diante, para que a gente possa entender o sermão desta manhã. Que você, e você que me ouve aí através da rede social, você procura aí na sua Bíblia, João capítulo 13, os versículos então de 12 até o versículo 30, tá bom? Nós vamos falar de duas coisas nesta manhã. O sermão desta manhã é um preparamento, é como nos prepararmos para a Semana Santa e também para o evento que irá acontecer. Muitas comunidades de todo esse Brasil vão estar preparando do seu jeito. Todas as casas de oração, não importa se é adventista, católica, ou metodista, evangélica, mas eles têm um intuito de levar em direção da Semana Santa a pessoa de Cristo. Talvez você possa pensar assim, mas todas essas casas de oração, elas são verdadeiras? Sim, elas são verdadeiras porque elas existem. E se você for entrar numa delas e elas falarem de Cristo, amém. Mas a gente sabe que o melhor de tudo é você ter na consciência a palavra de Deus, é quando você estuda particularmente lá na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde você quer que esteja, na rua, Deus vai iluminar a sua mente e o seu coração das verdades e das doutrinas verdadeiras de Cristo e também da casa de oração verdadeira de Cristo, no qual Jesus frequentou no passado. Ele te orientará para que você hoje possa estar dentro de uma delas, amém? Muito bem, amém?
Todos encontraram? João capítulo 13, versículo 12 diz assim: pois Deus lhe ter levado aos pés, depois de lhes ter lavado aos pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois e as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, e esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. E então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, o filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, e então disse: Jesus, o que pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Versículo 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ok? Amém? Vocês podem estar pensando, aonde está o centro da mensagem aqui nessa leitura? Tem muitas coisas, mas primeira delas, um personagem aqui, um líder, um pregador, um discípulo, Judas. Judas, ele era o homem que queria ficar rico, mas na verdade se tornou-se pobre quando aceitou o chamado de Jesus. E quando ele aceitou o chamado de Jesus e se tornou um discípulo, e Jesus então, nas reuniões, e a gente sabe que ele foi o escolhido para se tornar o quê? O que ele foi? O que ele era? Qual era a função de Judas Iscariote? Tesoureiro.
E ele era um ótimo administrador, assim dizer, porque a Bíblia relata, e a gente quando lê a história, mostra que Judas fez um papel tremendo, ele fez a sua lição de casa. Mas ao mesmo tempo que fazia a sua lição de casa, brotava nele um sentimento de que um homem era pobre e agora estava se tornando um homem rico, porque ele carregava as riquezas da igreja. Ele carregava a riqueza da família cristã religiosa da época, os discípulos. Ele providenciava os meios. Ele começara então a se tornar importante. Ele era importante. Mas aqui na reunião familiar, lá junto com o mestre, teve uma observação. E uma das observações de Jesus foi essa. Quem seria o seu traidor. E olha que curioso isso, irmãos. Jesus ainda fala como que vai acontecer o evento da traição, e ele mostra o evento da traição de que ele faria. E todos olharam e escutaram da pessoa de Jesus, assim como nós escutamos. E eles entenderam e conseguiram compreender quem seria o traidor, sim ou não? Não. Eles entenderam o quê? Eles entenderam no contexto da leitura aqui, a gente viu que Jesus estaria então passando informações que poderia Judas comprar alguma coisa, providenciar meios e recursos. Muitas vezes, irmãos, essa história, ela me leva a refletir de que quando eu estou com Cristo, quando eu estou com Deus, estou na igreja, a mesma história que aconteceu com os discípulos. Ouvimos a palavra de Deus e não compreendemos. Lemos a palavra de Deus e não as exercemos. A lição dessa semana mostrou de uma forma brilhante a capacidade que eu tenho de estar longe de Cristo, de não amar um dos mandamentos que Cristo recitou muitas das vezes, que é a palavra com 5 letras que se chama amor. E esse pecado está dentro de mim, dentro de vocês. Muitas das vezes falhamos, é verdade. Mas quão bom é termos essa lição para estudarmos e para nos colocarmos diante do nosso lugar verdadeiro. Ou seja, voltarmos a cumprir com esse mandamento que nós estamos falhando no decorrer dos nossos anos cristãos. Assim aconteceu com os discípulos. Não foi diferente, irmãos. Eles não são culpados, mas às vezes nós não entendamos. Por isso que é importante o espírito de profecia, a luz menor, nos levar à luz maior. Por isso que eu venho aqui para enfatizar para você que leia o espírito de profecia, que pesquise, porque ele vai te dar um norte. Desejar a todas as nações é um bom livro. Caminho a Cristo, a lição dessa semana falou. Então, às vezes, se você olha para o livro e diz, ele é muito grosso e esse é mais fininho, não importa, pegue o livro e leia. Pesquise. Deus vai te mostrar a luz maior através da luz menor. Amém por isso? Vimos aqui os versículos 26 e 27, que chamam a atenção. O traidor indicado, mas eles não viram. Judas, para os estudiosos da palavra de Deus, Judas é um problema. Judas sempre foi um problema. Porque o Senhor o escolheu, já que sabia que o seu fim seria esse. Por que será que Jesus escolheu Judas? Porque os demais discípulos nada perceberam da realidade de Judas. Judas foi o oposto do Senhor, que se tornou pobre. E aí você me diz, Gilmar, aonde está escrito na Bíblia que Judas se tornou pobre? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está escrito. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9.
Amém? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Sim, mas que interessante. Judas aqui então se tornou o quê? Um homem? Um homem? Me ajude? Vocês leram o texto. Agora contextualize para mim. Me dê a resposta da pergunta. O que vocês leram aí? O que Judas é? Pobre ou rico? Pobre ou rico? Vocês não leram o texto? O texto deixa claro: todo aquele que se torna pobre em condições financeiras para servir Jesus se torna quê? Um homem? Um homem rico. Judas era rico. Ele deixou a pobreza mundana, as coisas seculares, e se tornou um homem de Cristo, um discípulo. Ele se tornou um homem rico. Esse é o que o texto está dizendo aqui. Agora veja bem, Judas rico, discípulo, precisava fazer o que ele fez? Sim ou não? Claro que não. Satanás fez a sua parte. E ele, entrando, queria ficar rico. Ele, entretanto, queria ficar rico. 1 Timóteo, agora olha a contraversão. 1 Timóteo, achei na sua Bíblia, 6:9. E por causa disso caiu na armadilha do inimigo. Olha 1 Timóteo 6:9. Veja, Judas, um homem rico espiritualmente, um cristão, um discípulo, o tesoureiro da igreja. E olha o que aconteceu com ele. Pode ler aí. Pode ler, irmão Marco. Já encontrou? Alguém encontrou? Lê. Está vendo, irmãos? Ele era o tesoureiro, mexia com dinheiro, e começou a brotar dentro dele um sentimento de começar a abandonar o homem cristão, o discipulado. Da mesma forma acontece comigo. Eu começo então a colocar dentro de mim outros tipos de riqueza, outros tipos de amores, para não dizer a palavra amor. Esse sentimento começa a brotar dentro de mim, assim que brotou dentro de Judas. E aí então nos leva a acontecer o que está escrito na palavra de Deus, é o que aconteceu com Judas. Esse sentimento de tomar aquilo que não era dele para si. Tomar aquilo que é de Deus para si. E aí quando eu falo tomar o que é de Deus para si, nós começamos a tomar os mandamentos de Deus para nós. De que forma? De que forma? Negligenciando, transgredindo, desde o primeiro ao último mandamento. O quarto mandamento, principalmente, falou na lição desta semana. E às vezes a gente começa então a transgredir as leis de Deus. Da mesma forma, Judas começou a transgredir uma das leis da tesouraria. Nós temos o tesoureiro, a mesma forma. Se transgredir uma das leis da tesouraria, vai acontecer erro no sistema e não vai dar certo. E aí o versículo fala, e por causa disto caiu na armadilha do inimigo. Judas foi chamado pelo Senhor, Mateus 10:4 diz, não foi ninguém que convocou, não foi o Gilmar, não foi você, não foi um colega da época.
Foi o sentimento de Deus. Deus olhou e qualificou e chamou. Jesus foi chamado. Judas foi chamado por Jesus. Ouviu as mensagens mais impressionantes, mais importantes, mais qualificadas. Mateus 7,29 fala: e viu muitos sinais e maravilhas, foi o tesoureiro do Senhor. João 13,29 relata: ele expulsou demônios e outros, mas não de si mesmo. Judas era um homem de Deus. Nem todos os discípulos tiveram o privilégio que Judas teve. Mas Judas foi expulso. Ele expulsou demônios de pessoas que estavam endemoniadas. Mas Gilmar, mas como que pode isso? João 13,29, Mateus 6,7. João 13,29 fala mais. E diz: expulsou demônios de outras pessoas, mas não de si mesmo. Ele gozou da comunhão com o Senhor, mas rejeitou o último apelo do Senhor. Quantas vezes eu rejeito o último apelo do Senhor dentro da minha mente e do meu coração? Mateus 26:15. Pode grifar na sua Bíblia. E vendeu o Senhor, foi possuído por Satanás e terminou de forma terrível. Mateus 27, versículo 5, João 13, 27. Sabe, muitas das vezes eu vi alguns pregadores dizer assim, quando alguém pede um versículo da Bíblia, né, pega a Bíblia e fala aleatório, e um dos textos é esse aqui que a gente acabou de ler, o versículo 27. Fora do contexto, fora da contextualização da Bíblia, às vezes as pessoas não entendem, e aí as pessoas só entendem a parte do versículo final. O que pretendes fazer, faça, e faça depressa. Mas fazer o que depressa, irmãos? Fazer depressa você, internauta, você que me assiste, correr para os braços de Satanás, do inimigo? Fazer as coisas erradas? Olha as notícias dessa semana. Pai que pega filho e diz que ama o filho, ama a esposa, ama a ex-mulher, e diz: meu filho, eu amo, eu te amo, vamos dar uma volta, e aí sai para passear de bicicleta e joga o filho de cima de uma ponte para baixo. Que amor é esse? O inimigo de Deus, Satanás, está se apossando das pessoas aí fora. As pessoas não têm mais amor nem para com o seu próprio filho, nem com sua cônjuge, com a esposa, com o esposo. E aí fala assim: eu te amo. Que amor é esse? Porque esse não é o amor de Deus e nem é o amor de Cristo. É o amor do inimigo. Esse sentimento vem de João 8,44. Ele é o pai da mentira. E mais, quero levar vocês agora ao versículo 15. Vamos voltar um pouquinho. Falamos da parte desse apóstolo. Quem foi ele? Ele foi militante, sim, mas também, olha a desgraça que levou a sua própria vida. Perdeu o céu porque acreditou nas coisas de Satanás. Volte um pouquinho no versículo 5. Vamos recapitular o versículo. Diz assim o versículo 15. O capítulo 13, desculpa, não o versículo 5, mas o versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O versículo 15 aqui está dizendo e falando, Jesus falando numa explicação da essência da verdadeira vida cristã. É aqui que eu e você devemos nos encaixar, entrar, parar, pensar nesse versículo, porque no capítulo
5 de 9, 2 Coríntios, fala que a finalidade da nossa vida é agradar a Cristo, agradar a Deus. A lei do nosso dia a dia é obedecê-lo e obedecê-lo. João 13,15 está dizendo isso. 1 Timóteo 4 fala que, além de obedecê-lo, eu tenho que ter o sentimento. O desejo de nossa vida é conhecê-lo. Esse sentimento de conhecer todos os dias Jesus. Porque o privilégio é colocar nossa esperança nele. A tarefa do nosso viver é andar com ele. O segredo da nossa vida é viver nele. A finalidade da nossa vocação é glorificá-lo, é glorificá-lo. Sete chamados. E se prepare para a Semana Santa. Deus está te chamando. Você que me assiste também. Deus te chama para você se preparar nessa Semana Santa. Você tem um chamado. Deus te chama. E esse chamado está na Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com vocês. E vocês vão compartilhar comigo, lendo o chamado. E o primeiro chamado está em João, capítulo 1, versículo 43. O que diz aí? O que vocês acham na sua palavra aí? O que diz aí? Alguém lê para mim Mateus 9:9. Olha o que fala. João capítulo 1, 43. O que diz João? Quem encontrou, amém? Quem encontrou? Ok? Vamos recapitular o capítulo João, capítulo 1, versículo 43. Irmã Elisiane vai ler. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Irmãos, aqui vimos mais uma vez um chamado para a salvação. Irmãos, mais uma vez vimos aqui um chamado para a salvação. Jesus indo para onde? Para a Galiléia. E passando, encontrou um jovem com o nome Filipe. E ele convida Filipe, e quando Filipe aceita, ele aceita também o quê? O plano de salvação. Da mesma forma, você possa, antes da Semana Santa, se preparar, você caminhando pelas ruas, pelos bairros, lá na sua casa, com a sua família. Você que me ouve, convide a sua família. Jesus aqui chama pelo nome, chama as pessoas pelo nome. Ei, Renato, Paulo, Gilmar, não importa, Neuri, Marivane, Marinelza, Joelma, Gilmara, Wilson, Yuri, possam ouvir a minha voz, que são a minha família, meus irmãos e meus filhos. E eles escutarem para a Semana Santa e procurarem a Cristo. Da mesma forma, Jesus caminhando chamou Filipe e Filipe aceitou. Que eles aceitem também esse chamado, o chamado de Jesus, amém? Mateus 9:9 também fala sobre isso. O chamado para a separação, Mateus 8:22, o chamado para a renúncia pessoal. Nós devemos renunciar tudo que for de ruim dentro de nós, do pecado. O chamado para a renúncia pessoal é mais forte ainda, mas o chamado para a consagração é melhor. Quando você se consagra, Mateus 19:21 diz: quando você se consagra para Jesus, você é um homem e uma mulher de Deus, amém? Você é um consagrado, um chamado para a imitação de Jesus. Imite Jesus. As crianças são imitadores, eles imitam o pai e imitam a mãe. Às vezes na escola eles imitam o professor e a professora, mas se fizer errado, vocês vão ser imitadores errados também. Por isso nós não devemos errar.
E o professor não deve errar. Às vezes tem professor que leva, às vezes, a classe numa brincadeira e o aluno está prestando seriedade com o professor. E uma brincadeira mal feita se torna um pretexto e um contexto de fazer com que aquele aluno possa ver o professor interpretar ele mal. E aí sai tudo errado. E não é isso que a gente vem aqui fazer. Pelo contrário, que isso não aconteça com nós através da palavra de Deus. Que possamos ser chamados para imitar a pessoa de Cristo, para fazer as coisas certas. E levar as pessoas do erro para as coisas verdadeiras e certas, para não errar mais. O chamado para o serviço para a pregação do Evangelho, Mateus 4:19 diz que devemos ter isso em mente. O chamado para o serviço, o chamado para a prontidão. Gilmar, que prontidão é essa? Eu tenho que estar preparado hoje para a volta de Jesus. Se Jesus viesse hoje, eu deveria estar preparado. Amém? E você também. Prontidão. E aqui quero dar para você as dádivas do chamado do Evangelho, as dádivas de Cristo para o seu povo. E elas estão com vocês. A primeira dela, Jesus, ele deu a sua vida por quem? João 10:15. Quem pegou João 10:15? Possa ler para nós. Irmão José, vai ler para nós. Olha a dádiva de Cristo para a minha vida, para a sua vida. Pode ler. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, olha que versículo lindo. Ele está dizendo o quê? Que dá a sua vida pelas ovelhas. Você não vai dar a sua vida. Eu quero dar a minha vida pela minha família. Eu quero dar a minha vida pelos meus filhos. Eu quero dar a minha vida pela comunidade que ainda não está em Cristo, amém? É isso que está dizendo o texto aqui, irmãos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Quem tem? Gálatas 2, versículo 20. Só um pouquinho o microfone. Quem tem aqui? Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro desse corpo é resultado de minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Gálatas 2:20 fala que ele deu a si mesmo. Terceira dádiva que Cristo dá para o seu povo, dá para mim e para você. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24. Quem pegou, por favor. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, eu nele. Isto conhecemos e ele permanece em nós pelo Espírito do Deus. Recapitule, irmão, recapitule. Aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aqui vimos, na primeira carta de João, versículo 24 do capítulo 3, que ele deu o quê? O seu Espírito. O Espírito Santo para te conduzir. O Espírito Santo para guiar você. O Espírito Santo de Deus para fazer com que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma mulher, um homem espiritual, amém? Olha outra dádiva de Cristo para mim e para você. Capítulo 17 de João, versículo 8. O que diz? Quem pegou, possa ler. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Amém? Amém? João 17:8 está dizendo que ele deu a sua palavra.
Então, se Cristo está dando a palavra para mim, eu tenho que segurar ela só para mim? Eu tenho que dar a palavra para quem? Para aqueles que precisam. Olha outra dádiva de Cristo para o seu povo, para mim e para você, e para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Está lá em João 14, 27. Quem pegou? Possa ler, por gentileza. Irmão Emerson. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que versículo lindo. Ele deu a sua paz. Obrigado, irmã Mara. Gente, aí fora não tem mais paz. As pessoas dizem assim, eu não tenho mais paz. Estão tirando a minha paz. No meu trabalho já tiraram a minha paz. Lá na escola eu não tenho paz. Vocês já viram essas expressões? Eu escuto todo dia. Eu não tenho paz disso. Lá em casa não me dão paz. Na escola não me dão não sei o quê. No meu trabalho. E assim sucessivamente em muitos lugares. Eu ando na rua, não me deixam quieto. Não me dão paz. Já viram essa expressão? Eu já escutei. Uma vez chegou um menino e disse assim, tio, eu não aguento mais, eu não quero mais sair de dentro de casa. Eu digo, por quê? Eu vou ficar trancado, porque quando eu saio, eles só ficam me colocando apelido, e eu não gosto desses apelidos. Eu não tenho paz na rua, tio. Eu disse para o menino, fique tranquilo, não é que você não tenha paz, você tem que ser um menino alegre. Faça o seguinte, aceite, porque eles não sabem o que estou dizendo, mas é uma maneira carinhosa deles gostarem de você, porque se eles não gostassem de você, eles não iam procurar você, e assim, procurando você, eles te dão vários apelidos, é um apelido carinhoso, porque naquela época não tinha o tal do bullying, né? Não estava registrado ainda nas leis, hoje o apelido é um bullying, e aí fica ruim, né? Então, é um apelido, deixa eu te dizer o meu apelido, você já viu falar no Saci Pereré? Ele, sim, na época o meu pai falava lá na televisão do sítio do Pica-Pau Amarelo, a Globo mostrava e aí aparecia esse programa. Eu digo, pois é, e vem cá, e o cara, ele tinha duas pernas ou era uma perna? Não, ele tinha uma perna só, não, ele não tinha uma perna só, ele tinha duas pernas, só que ele fazia um papel de uma pessoa com uma perna, ele dobrava a perna, amarrava e ele ficava saltando só com uma perna, para lá e para cá, e usava, e aí as pessoas botaram um apelido nele, Saci Pereré. E era um nome artístico. Eu também. Eles me chamavam desse nome artístico. Eu fiquei feliz da vida, né? Eu era famoso. Eu era um cara famoso. Mas então não se sinta assim, falei para o menino, e o menino entendeu, né? Ele estudava numa escola e eu disse, vai para a escola e diz, pode me chamarem de quantos apelidos vocês quiserem. Ah, eu sei que eu sou famoso. E eles vão quebrar a cara, eles não vão mais te chamar e não vão mais casuar de você. Não sei se deu certo, né? Mas eu orientei assim, bem contente e feliz. Outro texto que Jesus te dá uma dádiva, vamos já para o nosso final aqui. Ele deu o exemplo e também ele deu a sua glória, João 17, 22. João 13, 15, quem foi que pegou João 13, 15? Ali, ó. João 13, 15. Posso ler? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Deu exemplo. Qual o exemplo que eu estou dando? Que exemplo eu tenho que dar? E o último texto da Bíblia, vamos ler João 17, 22. Quem ficou com João 17, 22? Irmã Marília. Quis transmitir a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Obrigado, irmãos. Obrigado. Porque aqui vimos que as dádivas de Cristo para o seu povo são 7. E são elas. Ele deu vida, ele deu si mesmo, ele deu o seu espírito, ele deu a sua palavra, ele deu a sua paz, ele deu o seu exemplo e ele deu a sua glória. Amém? Vamos encerrar o culto desta manhã louvando
o hino de 453, Anunciai pelas montanhas. Saia daqui com esse intuito, com o teu coração alegre do aprendizado da palavra de Deus, assim como Deus nos dá as bênçãos. Cante com alegria, é um hino muito bonito. De fato, possamos viver esse hino. Anunciai pelas montanhas e proclamar terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai se voltar. Minha alma Cristo jamais desanimou, porque ajuda e guia e o trilho me mostrou. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Mestre divino, conduz-me pela mão, de mãos sacia a alma, escuta a oração. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. E nós que o amamos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e todos quer salvar. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. E essa seja a nossa vontade, que esse desejo que sentimos no nosso coração possa ser verdadeiro e fiel a Cristo. Por isso, encerramos o culto através da oração. Querido Deus, coloque esse sentimento na nossa mente e no nosso coração, de nós anunciarmos o Teu Evangelho pelos vales, pelas montanhas, pela cidade e pelos bairros, pelas ruas, pela nossa casa, pela nossa família, dentro do nosso lar e também dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.